Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Na edição de hoje, vamos entender o que nós podemos esperar com o Bitcoin iniciando a semana, fazendo um processo de correção. Da semana passada para cá, o BTC conseguiu fazer um rompimento num dos níveis que a gente estava monitorando, né? Conseguindo fazer o rompimento do gatilho que nós marcamos na última edição, que estava ali na casa dos $37.500. Isso destravou um movimento de alta para o BTC, que o nosso alvo era a região dos 46 mil. Bitcoin encontrou uma resistência nos 44 e agora inicia a semana com uma correção. Por enquanto, uma correção leve, mantendo ainda a estrutura de alta de curto prazo, mas vocês vão ver na análise de hoje que essa correção pode se intensificar. Então é sobre isso que nós vamos falar, entendendo quais são as possibilidades para o Bitcoin essa semana e também como fica o nosso posicionamento, né? Quais são as mudanças que nós tivemos nas nossas carteiras da semana passada para cá, levando em consideração esse cenário aí de correção para o BTC e o que pode acontecer também daqui para frente, tá? Então, primeiro, para a gente entender as possibilidades para o BTC, é importante a gente comentar a respeito dos dados econômicos dessa semana. Mais uma vez, nós temos uma agenda econômica importante. Semana passada, nós tivemos dados referentes ao mercado de trabalho, conforme eu compartilhei, JOLTS, ADP e Payroll. JOLTS e ADP vieram abaixo da expectativa com contexto positivo. Já o Payroll na sexta-feira veio acima da expectativa, o que trouxe uma sinalização aí, uma certa aversão a risco, que na minha visão até o que traz essa incerteza para o mercado cripto, né, trazendo aí esse processo de correção devido ao fato do Payroll ter vindo com uma indicação que o desemprego, né, nos Estados Unidos está, na verdade, diminuindo, sendo que o cenário positivo seria aumentando, né, a taxa de desemprego voltou a cair. E aí, com isso, investidores esperam, né, precificam um cenário onde cortes na taxa de juros, caso acontecesse no próximo ano, fosse um corte menos agressivo, né? Então, isso deixa um sentimento misto no mercado e é por isso que nós temos esse início de semana com correção. Além disso, falando sobre os dados da semana agora, nós temos dados de inflação, né? O IPC, que vai ser divulgado na terça-feira, tá? Na quarta-feira, a inflação ao produtor e, além dos dados de inflação, criptomaníacos, vamos ter a decisão de juros, a última decisão de juros desse ano, na quarta-feira. Além da decisão de juros, também teremos as projeções de taxa de juros para o próximo ano e, é claro, a coletiva de imprensa do FONC. Então, quer dizer, terça, quarta-feira são dias extremamente importantes para o tomada de decisão, né, dos principais ativos do mercado financeiro devido a esses dados extremamente relevantes. Então, eu ficaria muito antenado e sugiro aí que vocês literalmente apertem os cintos, né? Porque dependendo dessas leituras, desses indicadores e da decisão de juros, podemos ter um contexto de grandes correções para o mercado cripto. E aí, vamos para a análise gráfica agora, entender tudo isso detalhadamente. Então, olha só, esse é o gráfico da análise semanal que vocês estão habituados aqui, onde nós temos o preço do Bitcoin atualmente na casa dos $41.600. Na edição anterior, né, olha, terça-feira da semana passada, dia 28, na verdade foi aqui na segunda-feira, dia 4 de dezembro, o Bitcoin já havia feito o rompimento do gatilho e estava aqui nesse nível dos $39 mil. Nós falamos sobre a possibilidade, enquanto ele estivesse mantendo esse nível como suporte, o preço lá perto dos 46.400, mas o Bitcoin encontrou resistência no nível dos 44.600, $2 mil abaixo do nível que eu mencionei para vocês. E aí nós tivemos, então, um fechamento semanal muito interessante, um fechamento semanal em alta, e o Bitcoin inicia a semana agora com uma correção de 4%. Então vamos, primeiro, dar uma limpada aqui nesses gráficos, nesses pontos de gatilhos e também nesses pontos de suportes mais fortes, para que a gente possa começar uma análise do zero, perfeito? Então, olha só, no gráfico semanal, a gente tem dois níveis que eu considero extremamente importantes, que a gente pode marcar com linhas brancas, e que já reforço aqui que sim, está distante do preço, mas se o preço fosse buscar esse nível, seria uma excelente oportunidade para você que está de fora ou para você que está realizando parciais aí de voltar a ficar exposto no Bitcoin, né, que é a região dos $38 mil até $33 mil. Mas
para que o preço do Bitcoin chegue nesse nível, ele ainda precisa perder algumas regiões de suporte. E aí eu vou marcar para você qual que é esse suporte que o Bitcoin precisa perder para, de fato, iniciar essa correção mais acentuada. E o Bitcoin está trabalhando nesse nível, chegou a testar esse nível hoje e segue trabalhando nessa região, que é a região dos 40.300, 40.200 dólares. Então, já menciono aqui, pessoal, que se o Bitcoin não segurar nesse nível de suporte, que a gente marcou com uma linha rosa no gráfico, nós podemos esperar por uma correção mais acentuada do BTC, que poderia variar entre 5% até mais de 15%. E aí, em cima disso, a gente pode traçar também uma retração de Fibonacci nesse movimento para a gente buscar confluências entre essas regiões, tá? E aí eu posso marcar aqui, então, esses níveis, né, levando em consideração as retrações de Fibo. Aí nós temos, nesse cenário, a retração de 382, que eu vou deixar marcado aqui com uma linha amarela no gráfico. Temos a retração de 0,5, que eu vou subir essa linha branca para gerar uma confluência, e vou adicionar uma outra linha na retração de 0,618, que está aqui na casa dos 34.600 dólares aproximadamente, tá? Então a gente pode tirar a Fibonacci e fazer uma conclusão aqui em relação a esse viés, onde nós temos o seguinte agora, tá? Nós temos esse primeiro nível com uma média de 9, depois o segundo nível como 382, 0,5 e 0,68 da retração. Então nós temos 4 regiões, né? Que se o Bitcoin vier a testar, é um bom nível aí para você se expor ao mercado. Esses são os principais suportes, né? E aí você que está querendo entrar no mercado, pode ser interessante compras fracionadas nesses níveis aqui para você não querer adivinhar onde o preço vai encontrar suporte e gerenciando assim a sua relação risco-retorno, tá? Então a nossa expectativa é que enquanto o Bitcoin estiver mantendo esses 40.200 dólares, ele pode ficar consolidando por aqui, fazendo uma acumulação, né? E aí por isso que eu vou marcar agora mais um ponto-chave aqui para vocês, né? No gráfico intradiário, só que traçando a Fibonacci com o contexto inverso, trazendo a Fibonacci do topo até o fundo desse processo de correção, e aí podemos marcar a região de 0,68, eu vou marcar levemente acima para ter outra confluência, e aí nós temos mais um ponto de gatilho, veja só, a região dos 43.150 dólares. Então, enquanto o Bitcoin não romper nenhuma dessas duas linhas, visualizamos uma consolidação nesse atual nível, né? O preço tende a criar um nível de suporte por aqui, enquanto um rompimento não acontecer. Caso o Bitcoin venha fazer rompimento dos 40.200, 40.300, daí a tendência, né, a maior probabilidade é que ele busque os nossos suportes, marcado com as linhas brancas no gráfico, e se o inverso acontecer, o preço romper o ponto de resistência, que eu marquei como gatilho para um contexto de continuação, daí nós temos esse nível sendo marcado na região dos 43.150 dólares, e se o Bitcoin romper isso daqui, aí o nosso alvo tende a ser atingido, né? A região dos 46.400 dólares, e na análise de hoje eu vou marcar mais um alvo aqui para vocês, que caso esse cenário de alta se concretize durante a semana, esse nível pode também ser atingido, né? Então a gente teria um movimento de alta do Bitcoin um pouco mais forte, onde ele poderia chegar ali tranquilamente na região dos 51.200 dólares, tá? Isso daqui seria mais uma formação de pavio, algum tipo de liquidação. Meu alvo ainda segue sendo os 46.400, mas num contexto de euforia excessiva, o preço ainda poderia vir nessa região, tá? Então nós estamos iniciando a semana com um pouco de incerteza, porque apesar do Bitcoin estar corrigindo, ele ainda mantém o suporte de toda essa tendência de alta, que é essa linha verde que nós marcamos aqui, né, que é a média de 21 períodos, e aí, enquanto o preço estiver mantendo esse indicador, lembre-se que as últimas vezes o preço bateu aqui e voltou a subir, bateu aqui e voltou a subir. Então, quer dizer, esse é o principal suporte de curto prazo. Enquanto o suporte de curto prazo não for rompido, nós temos a maior probabilidade de continuação no movimento de alta. Só que buscando um viés mais conservador, nós marcamos esse nível de resistência para você ter uma confirmação de rompimento dele e ter esse viés de mais conservador visando a continuação do movimento de alta. Levando em consideração o cenário macroeconômico que eu mencionei, nós temos aí a dependência dos dados, por exemplo, o dado de inflação, né, vindo com o contexto de uma desaceleração ou até uma deflação. Isso pode ser um catalisador para, de fato, o Bitcoin buscar esses alvos marcados com as linhas verdes, né? Então, uma inflação abaixo da expectativa, melhor do que esperado, nós temos um contexto aí muito positivo, não só para o Bitcoin, mas para outros ativos também.
Agora, com a inflação vindo em linha com a expectativa ou acima da expectativa, isso pode ser justamente o catalisador para o oposto, o rompimento dos 40.300 dólares. A minha visão pessoal é que a inflação não vai trazer tanto impacto assim e que, na verdade, a coletiva de imprensa do FONC na quarta-feira que vai ditar a direção aí do mercado, né? As falas do presidente do Fed que tende a impactar mais no mercado cripto. Então, a minha expectativa pessoal é de uma consolidação do Bitcoin entre esses dois níveis marcados com as linhas rosas daqui até meados da semana, ou seja, até a quarta-feira, para com o rompimento a gente ver uma tomada de decisão. Vale ressaltar que a gente segue monitorando o preço do Bitcoin nas nossas lives, às terças e quintas-feiras, aqui no canal Clube Criptomaníacos, e com o rompimento acontecendo no meio do caminho, a gente confirma esse viés para vocês lá nessas lives. Então, o Bitcoin no momento segue um pouco didático, fazendo uma correção até seu principal suporte por enquanto, e enquanto ele for superado, ainda temos uma tendência de alta, não só no longo prazo agora, né, mas também no médio e no curto e curtíssimo prazo. Então, agora que você entendeu as possibilidades para o BTC, vamos falar sobre os posicionamentos das nossas carteiras, como fica cada uma de nossas carteiras a partir de agora. Então, primeiro, vou começar falando da carteira Hodl. E aí quero enfatizar que você consegue verificar a nossa exposição na vitrine da carteira na nossa plataforma, na seção Minha Carteira de cada carteira da Criptomaníacos. Então, carteira Hodl segue posicionado em BTC, Ethereum e duas altcoins nesse momento. E essa correção de mercado não traz um impacto negativo para a carteira Hodl, muito pelo contrário, nós ainda temos caixa para adicionar posições em Bitcoin e Ethereum, e uma correção do Bitcoin, caso essa correção se intensifique, em linha com esse viés que eu mostrei com vocês, na verdade vai ser uma oportunidade da gente comprar mais BTC nesse contexto de correção, perto desses níveis de suportes, adequando a nossa exposição ao BTC e também a Ethereum, já que nós temos caixa disponíveis, queremos comprar mais Bitcoin e Ethereum. Basicamente, o que esperamos aí para a carteira Hodl essa semana é uma queda no nosso desempenho positivo lá na plataforma Lastra, devido a essa correção de mercado. Então, vamos ter uma semana de correção que, se intensificar, vai trazer oportunidade de a gente comprar mais fracionado, e no contexto de continuação do movimento de alta, a gente recupera esse resultado negativo da semana de uma forma muito rápida, passando para um âmbito mais positivo ainda, devido a essas compras fracionadas que faríamos, tá? Então, basicamente, a carteira Hodl essa semana deve permanecer posicionada com a exposição atual, até que o Bitcoin atinja os níveis que eu marquei para vocês na análise, onde nós queremos comprar mais BTCs. Com isso, nós vamos conseguir se expor mais ao Bitcoin, mas vamos ter um desempenho negativo momentâneo, né? Uma queda no nosso desempenho. Na verdade, nem teríamos um desempenho negativo, apenas teríamos uma redução do nosso resultado positivo. É isso que esperamos aí para a carteira Hodl durante essa semana, onde a gente pode esperar bastante volatilidade. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt-Season. Lembrando que, assim como a carteira Hodl, você consegue conferir na seção Minha Carteira a exposição na carteira Alt-Season. Nós estamos expostos a todos esses ativos aqui, ok? A maioria deles com a exposição total. Então, a carteira Alt-Season deve permanecer posicionado nas altcoins, e com isso nós temos aí um contexto de uma expectativa, né, de uma queda do nosso desempenho também na carteira Alt-Season. A realidade, pessoal, é que com a correção do Bitcoin se intensificando, como os preços dos ativos estão distantes dos nossos gatilhos de exposições, nós vamos ter uma queda no nosso desempenho. E aí, cada altcoin que nós estamos posicionados na carteira Alt-Season, por exemplo, Ethereum na carteira Alt-Season, ela está distante do nosso gatilho de exposição, então a gente poderia ter aí uma queda. Matic também temos aí uma distância dela em relação à sua média, né, o seu gatilho de exposição. Então, com isso, nós podemos ter algumas moedas ativando a postura defensiva na carteira Alt-Season e outras não. De qualquer forma, a nossa expectativa para a semana, de fato, é uma correção das altcoins, o que pode aí trazer um desempenho, uma redução do nosso desempenho para a carteira. Lembrando que a expectativa é que essa correção, inclusive, traga oportunidade da gente até se posicionar em outras altcoins, já que nós ainda temos caixa, não estamos totalmente expostos na carteira Alt-Season nas altcoins. Então, nós ainda temos o SDT para se expor em altcoins no contexto de correção. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt-Factor.
no último domingo, né, nós tivemos um ajuste na carteira Outfactor, onde você consegue conferir as mudanças na seção Minha Carteira. Aqui você verifica quais ativos, né, tiveram mudanças e nós estamos posicionados atualmente nesses ativos aqui, tá? Link, EVE, Theta, Aeroengineer, Algo, Flow, IMX, FXS e VET, onde nós temos aí as altcoins, né, que fazem parte da carteira Outfactor, com algumas altcoins com contexto de alta, por exemplo, a IMX, que mesmo em um contexto de correção do Bitcoin, segue mantendo a sua tendência de alta, e outras altcoins que já estão corrigindo um pouco mais, por exemplo, a NIR. Então, vale ressaltar que o fator momento da carteira, ele ajuda no gerenciamento de risco, porque mesmo com o Bitcoin corrigindo, vai ter altcoins que vão subir, outras que vão ficar numa posição mais lateral e outras que vão corrigir. E aí, com isso, a gente pode sim ter um contexto negativo na semana, mas a relação risco-retorno é ajustada pela variação diferente desses ativos proveniente do fator momento. Isso tende a equilibrar o nosso resultado para que a gente não fique extremamente negativo na semana, ok? Então, poucas mudanças tendem a acontecer na carteira Outfactor durante a semana, porque o preço do Bitcoin está distante do nosso gatilho de exposição, né? Que atualmente é a região aqui dos $34.200. E enquanto o preço não fizer o rompimento desse nível, seguimos posicionados em altcoins na carteira Outfactor. Então, em resumo, esperamos para a carteira Outfactor também uma semana desafiadora, onde nós veremos aí uma queda do nosso desempenho positivo atual antes da continuação do movimento de alta do mercado. Agora vamos começar falando das carteiras de mais curto prazo. Primeiro falando da carteira Trade, você consegue também conferir a nossa exposição atual na seção Minha Carteira. E desde a última sexta-feira começamos a reduzir a exposição em alguns ativos na carteira Trade devido ao fato dela ser uma carteira de curto prazo, onde a gente pode ter não só uma semana de correção para o Bitcoin, mas várias semanas de correção. Então, protegemos o nosso desempenho positivo, reduzindo a nossa exposição da semana passada para cá. E hoje estamos posicionados em apenas 3 ativos na carteira Trade, e de forma fracionada, VET, MKR e Matic, tá? E todas elas estão aí no âmbito positivo e com proteções, né? Com stops aí para garantir o nosso desempenho. Ou seja, nós estamos com a maior parte do capital dolarizado, aguardando, né, essa queda de mercado, essa potencial correção de mercado que eu estou alertando nessa análise, para encontrar oportunidades de entradas nas correções de algumas altcoins. Então, carteira Trade, da semana passada para cá, começou a ter uma postura mais conservadora devido à possibilidade de uma correção do Bitcoin. Então, realizamos o nosso atual lucro, ficamos posicionados em apenas algumas moedas que ainda tinham potencial de continuação, mas mesmo assim de forma fracionada, para voltar a se posicionar em um contexto de correção. Então, quer dizer que o que esperamos para a carteira Trade essa semana é, com uma correção do mercado se intensificando, conforme eu estou alertando, nós podemos ter posições, né? Podemos formar novas posições na carteira Trade, começando a comprar altcoins de forma fracionada. Então, por exemplo, enquanto a carteira Outfactor, a carteira OutCISO vão, na verdade, ter aí uma queda maior no seu desempenho, a carteira Trade vai estar aproveitando desse momento para se expor a altcoins aí de forma fracionada em um contexto de continuação da correção. E para finalizar a nossa análise das carteiras, vamos falar sobre a carteira de futuros. Lembrando que a carteira futuros é a única que não tem a seção Minha Carteira devido às movimentações acontecerem de forma mais rápidas. Hoje nós estamos aí com a maior parte do capital dolarizado, conforme eu mencionei para vocês na semana passada, quando o Bitcoin conseguiu romper os $38.000, nós fizemos várias operações de long, né, na direção desses $46.000, não só no Bitcoin, mas também em altcoins. E aí, na sexta-feira, começamos a dolarizar, sair dessas posições que estávamos no lucro para proteger devido ao fato de a gente estar no long e ter a possibilidade do mercado fazer correções. E hoje começamos já a operar no sentido da venda, uma operação em CRV está acontecendo hoje, no sentido de um processo de correção, não só de CRV, mas também do BTC, tá? Com isso, nós podemos ter uma semana onde nós vamos começar a operar um pouco mais shorts do que long. Para isso, a gente precisa ver essa confirmação de rompimento aqui do Bitcoin para confirmar esse processo de correção mais acentuado. Só que nesse momento,
as operações de shorts tendem a ser operações menores devido a ser operações contra a tendência. Então, teremos poucas operações e com uma menor parte do capital e menor alavancagem, devido ao fato de um processo de correção agora ser uma correção para a continuação do movimento. E aí, se abrirmos operações shorts nesse momento, são operações contra a tendência principal, a tendência mais forte, né? Apesar de estar iniciando uma correção, uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então, o ideal a se fazer agora é, sim, pegar algumas oportunidades no sentido da venda, mas o que gostaríamos mesmo é esperar o Bitcoin chegar perto desses níveis de suporte para novamente voltarmos a abrir longs, já que isso seria a tendência principal e queremos operar a favor da tendência, tá? Então, carteira futuros tende a ter pouca mudança no nosso desempenho na semana, devido ao fato da gente estar com a maior parte do capital dolarizado. Vamos aguardar por mais sinais de correções para poder shortar, e aí com isso a gente pode ter aí pouquíssimas movimentações de futuros na semana, ou seja, não esperamos muita mudança até que a gente tenha de fato uma tendência mais forte aí de mercado, uma direção mais clara. Então, criptomaníacos, essas são as possibilidades para as carteiras e a forma que nós pretendemos ajustar as nossas posições de acordo com a movimentação do Bitcoin que eu trouxe aqui para vocês na nossa análise hoje. Se o Bitcoin conseguir fazer o rompimento dos 43.150 dólares, vamos aí continuar posicionado, né, em altcoins, vamos procurar por mais operações de long. Por outro lado, caso o Bitcoin venha perder os 40.300, isso vai trazer um contexto de correção mais acentuada para o BTC. Algumas carteiras vão permanecer posicionadas em altcoins, mas no geral isso vai trazer excelentes oportunidades para a gente ajustar as nossas posições nas principais carteiras, carteira Rodo, carteira Alt-Season e carteira Trade, ok? Então você que está aí hoje, por exemplo, na carteira Alt Factor, essa é a carteira que tende a sofrer mais se esse viés de correção que eu estou alertando se concretizar. Então, muita atenção aí, gerencie o seu risco e caso você não queira ficar exposto a uma carteira que está com um potencial maior de correção, você pode simplesmente migrar o seu capital de uma carteira para outra. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição no suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras.